Oi pessoal, meu nome é Erika Georgiades e hoje eu vou estar introduzindo o tema Memento Mori, vivendo e morrendo bem, que vai ser apresentado em 3 ou 4 vídeos aqui no meu canal. Hoje a gente vai estar discutindo sobre a morte, critérios para determinar a morte, a tecnologia da imortalidade e vou introduzir brevemente os tópicos que eu vou estar abordando nos próximos vídeos, que é o ponto de vista de Sócrates sobre a morte e Memento Mori, o momento de morrer, dos estoicos sobre o mesmo tema, do neoplatonista Plotinos, de Helena Petrovna Blavatsky e finalmente sobre a tradição egípcia antiga. O tema que discutirei nos próximos 3 vídeos aqui no meu canal é, como eu disse antes, é Memento Mori, vivendo e morrendo bem. Para introduzir esse tema é importante explorar por que a morte, interpretada aqui como o fim das funções biológicas de um organismo, é uma das questões mais controversiais em muitas áreas, bem como também é importante discutir alguns dos avanços científicos relacionados à eterna busca da imortalidade, a busca eterna, né, da imortalidade. Depois disso, vamos explorar a morte e Memento Mori à luz da tradição da sabedoria antiga. Mais especificamente, iremos discutir os pontos de vista de Sócrates, dos filósofos estoicos, da religião egípcia antiga, à luz do sistema teosófico. Os critérios para determinar a morte de alguém são controversos e a nova tecnologia dificulta ainda mais isso. Por muito tempo, o critério para determinar a morte de alguém, o falecimento de alguém, era baseado no critério de parada cardiopulmonar. Ou seja, o coração para de bater, causando falta de oxigênio e a pessoa morre. Então, para determinar se alguém havia morrido, se verificava o pulso, se colocava um espelho na frente da boca para que se gerasse umidade, né? A umidade causada pela respiração. Entretanto, avanços tecnológicos, como o desenvolvimento de aparelhos respiratórios e do choque elétrico, por exemplo, podem reviver alguém que teve uma parada cardiorrespiratória. Assim, a parada cardiorrespiratória não pode ser um critério definitivo e incontestável para estabelecer se uma pessoa morreu ou não. Como resultado, na década de 70, o padrão para determinar a morte de alguém, que era baseado na parada cardiorrespiratória, foi mudado para o padrão de morte cerebral. No entanto, o cérebro pode estar morto, mas máquinas podem manter os corações e os pulmões funcionando. Em algumas tradições religiosas, como na religião egípcia antiga, por exemplo, a sede da alma é no coração. Então, para algumas pessoas, o fato de que o coração está batendo, mesmo que o cérebro esteja morto, significa que a pessoa ainda está viva. Portanto, a morte cerebral também não é um critério incontestável para determinar a morte de alguém. Além disso, hoje em dia, o processo de morrer pode ser prolongado pelo uso de máquinas e outros métodos, como animação suspensa, por exemplo. Como resultado, a morte é uma questão muito controversa e há muitos debates nos meios científicos, judiciais, filosóficos, etc., focando em quais padrões devem ser usados para determinar a morte de alguém. Devemos usar padrões éticos, científicos, ontológicos e assim por diante. Isso é uma discussão, enfim, muito longa, a qual não teremos tempo para explorar aqui. Também podemos pensar em morte relacionada a casos envolvendo doação de órgãos, por exemplo, pessoas morrem e doam seus órgãos. Em um estudo sobre transplantes cardíacos, 6% dos pacientes com um novo coração relataram mudanças na personalidade deles. O estudo considera tais relatórios meras fantasias. No entanto, o DNA e toda a informação genética de um órgão doado permanece o mesmo. Isso significa que a pessoa que recebe um órgão doado, como um coração, terá um órgão vital com a informação genética de outra pessoa. Por essa razão, mudanças de personalidade podem não ser meras fantasias e podem ser baseadas na informação
genética que o órgão carrega, bem como outros tipos de fatores. Como, por exemplo, o órgão contendo toda a informação genética do doador está ligado, na filosofia esotérica, ao prana, o princípio vital do ser humano. Isso significa que o falecido cujos órgãos foram doados permanecerá no Kamaloka até que seus órgãos, ou no plano astral, até que seus órgãos deixem de ser uma fonte de prana, ou seja, parem de funcionar. Tecnicamente, o falecido de alguma forma vive através dos órgãos do órgão transplantado. Por outro lado, uma doação de órgão é um ato de compaixão, uma bênção para o receptor que pode viver até uma vida muito longa. Um ato de compaixão com certeza tem um impacto em todos os princípios ou um impacto no ser humano. Por essa razão, a doação de órgãos pode ter uma influência benéfica sobre o doador. De qualquer forma, as doações de órgãos podem em breve tornar-se uma coisa do passado. Cientistas estão trabalhando em formas de criar órgãos humanos usando impressoras em 3D carregadas com células vivas. Isso não quer dizer, isso sem comentar, claro, que membros amputados hoje em dia atualmente estão sendo substituídos por peças biônicas. Além disso, mais cedo ou mais tarde, a chamada tecnologia da imortalidade causará mudanças profundas na forma como vemos e lidamos com a morte. Num futuro próximo, será possível criar clones virtuais de pessoas animadas, os quais serão animados por inteligência artificial, capazes de interagir e se comunicar com outras pessoas. Esses eus digitais serão criados por algoritmos muito sofisticados, permitindo que a inteligência artificial colete dados de redes sociais, e-mails pessoais, mensagens e informações de pessoas que desejam criar um clone virtual. Usando esse material, a inteligência artificial irá construir um eu digital que poderá interagir com outras pessoas da mesma forma que o falecido, no caso, interagia durante conversas ou através de mensagens, e-mails, e expressava pensamentos, ideias complexas, reflexões e até emoções. Para construir um eu digital, as pessoas irão prover informações para a inteligência artificial. No começo, essas informações poderão ser usadas por a inteligência artificial para responder e-mails e fazer outros trabalhos que a pessoa possa não ter tempo para fazer. Depois que a pessoa falecer, morrer, esse eu digital continuará interagindo com outras pessoas. Quando, por exemplo, a mãe de alguém morre, o eu digital dela continuará existindo, poderá mandar e-mails, dar receitas, aconselhar em momentos difíceis. Existe uma empresa portuguesa trabalhando nesse projeto, em estágio beta, chamada Ether9. Então, isso não é algo que está muito distante de ocorrer. E também, futurologistas também previram que até 2050, eu acho que essa data é muito cedo, eu acho que isso que eu vou narrar agora vai demorar mais tempo para acontecer, mas enfim, as pessoas deixarão de morrer. Nós seremos capazes de transportar nossa consciência para androides e computadores. Alugar um transporte para a mente ou para a consciência será como alugar um carro para ir a eventos em diferentes cantos do planeta. Se você quiser passar uma noite na Austrália, indo para a Casa de Ópera de Sydney, você poderá alugar um androide. Pessoas com baixa renda também terão capacidade de comprar um Android, o qual será fornecido por sistemas de saúde públicos de todos os países ao redor do mundo. Até 2060, pessoas como você e eu poderemos comprar um Android. E até 2070, os Androids, todo mundo terá um Android. E uma certa forma de imortalidade eletrônica.
Além disso, a ideologia 2045, fundada por um bilionário russo, visa criar tecnologias que permitem a transferência da personalidade de um indivíduo para um portador não biológico mais avançado, estendendo assim a vida, inclusive ao ponto da imortalidade. Então, a ideologia 2045, fundada por um bilionário russo, né, planeja criar avatares para alcançar esse objetivo, o objetivo de imortalidade. Então, eles têm um programa organizado de forma cronológica, né, com vários tipos de avatares que eles planejam criar. Os avatares, por exemplo, de 2015 até 2020 serão robôs antropomórficos controlados remotamente por uma interface de um cérebro de computador. Os avatares de 2021 serão portadores sintéticos de personalidade e consciência, os quais permitem que um indivíduo escute, ouça e sinta. Então, por exemplo, se você alugar aquele Android ou tiver o seu avatar e for à Casa de Ópera de Sydney, você não somente vai poder ver e escutar, mas você também vai poder tocar objetos e sentir. Já o avatar de 2020 e 2025 envolve o transplante do cérebro humano para um outro portador. E o avatar de 2030 e 2035 será um modelo computacional do cérebro da consciência humana, com subsequente desenvolvimento de meios para transferir a consciência individual para um portador artificial. Finalmente, o avatar de 2040 e 2045 será um holograma formado por nanorobots, capazes de interagir com a matéria e tomar qualquer forma que queiram, né? As pessoas, então, que vão morrer, poderão comprar um avatar para transferir a consciência delas para ele. Estamos caminhando para uma era pós-humanística, onde os seres humanos se misturarão com tecnologia e uma espécie nova e artificial surgirá. Esta era pós-humanística será caracterizada pelo uso de aparatos tecnológicos para alcançar a imortalidade, assim como pela melhoria e aperfeiçoamento das funções físicas e cognitivas dos seres humanos. A idade das criaturas artificiais sem alma, animadas por inteligência artificial, e seres artificialmente mais avançados, mais avançados e aperfeiçoados pela tecnologia da imortalidade, marcarão o fim da humanidade como conhecemos. Paralelamente, a busca pela imortalidade biológica também continua de maneiras diferentes, as quais também não temos espaço para discutir aqui. Infelizmente, nossa sociedade promove e promulga a busca do prazer, experiências autoindulgentes, o crescimento econômico e o modo narcisista de viver. Como resultado, o sistema educacional ignora completamente a importância de ensinar como viver uma vida boa e como lidar com a mortalidade biológica ou o fato de que vamos morrer. Desta maneira, a morte se tornou uma espécie de tabu e as pessoas nem querem falar sobre isso. Por exemplo, a pesquisa organizada pelo Dying Matters Coalition no Reino Unido mostra que a metade da população inglesa nunca discute com o parceiro sobre seus desejos de fim de vida. Infelizmente, embora saibamos que vamos morrer e que nossa morte pode ser um evento muito traumático para aqueles que amamos, alguns de nós evitamos falar ou pensar sobre a morte. Idealmente, deveríamos organizar nossa vida e morte de modo que o fardo de nossa morte, né, de modo a tornar o fardo de nossa morte algo mais leve para aqueles que nos amam. Também temos que aceitar o fato de que a morte é um processo natural e todo mundo um dia morre.
Tendo em vista, então, nossa mortalidade e o fato de que um dia ou outro todo mundo morre, nós devemos explorar formas alternativas de interpretarmos a morte e lidarmos com nossa mortalidade biológica. A tradição da sabedoria antiga, por exemplo, oferece o conhecimento de que a morte é uma ilusão. O que morre é o corpo biológico, a alma continua a existir em outras esferas. Entretanto, o conhecimento teórico de que a morte é uma ilusão não é suficiente para não mais temermos ou ficarmos apreensivos sobre ela. Para que essa verdade seja capaz de penetrar nas profundezas de nosso ser, tornando-se uma convicção inflexível, devemos viver conscientes de nossa mortalidade. Precisamos fazer uma mudança profunda em nosso modo de vida para não nos deixar levar pelo que é excessivo e não essencial. Assim, encontramos na tradição da sabedoria antiga exercícios diários recomendados para tornar o conhecimento teórico da ilusão da morte uma convicção prática em nossas vidas. Tais práticas aqui referidas como memento mori são traçadas em várias religiões, como por exemplo na religião antiga egípcia, entre os budistas, os hinduístas, nas tradições medievais cristãs. De fato, as práticas de memento mori mudaram muito o sistema ético monástico cristão medieval. Encontramos também práticas de memento mori, ou a contemplação de nossa mortalidade, entre os filósofos socráticos e estoicos, entre os neoplatonistas e assim por diante. Memento mori, ou lembre-se de que você vai morrer, é a prática de refletir e contemplar sobre a morte, sobre a nossa mortalidade, em contraste com as vaidades e ilusões do mundo. Na filosofia socrática, essa prática envolve a noção de que devemos nos libertar dos desejos e das paixões para então podermos conhecer a imaterialidade e imortalidade da alma. Já o neoplatonista Plotino diz que a alma só pode se tornar consciente de sua imortalidade quando é liberada das paixões. O desapego do corpo físico é alcançado por meio da purificação, da paixão e do desejo. Os estoicos praticavam também um exercício de contemplação chamado premeditatio malorum, um exercício o qual eles se imaginavam enfrentando situações difíceis. E então, no momento que eles se imaginavam numa situação difícil, eles se imaginavam enfrentando essa situação em um estado de profunda harmonia emocional, mental e psicológica. Os antigos egípcios tinham muitas práticas, umas delas envolviam passar a imagem da morte durante festivais e banquetes. Esse costume visava lembrá-los da impermanência do corpo e do eterno. Já o livreto escrito por Helena Petrovna Blavatsky, A Voz do Silêncio, fornece uma série de exercícios de purificação da tradição budista, visando nos ajudar a alcançar o desapego do corpo e o controle das paixões e desejos necessários para perceber a imaterialidade da alma. Na Voz do Silêncio encontramos a seguinte citação, abre aspas, mate o desejo, mas se tu matas, tem cuidado para que dos mortos não se levantem novamente. Fecha aspas. As pérolas da tradição da sabedoria antiga são muitas para serem delineadas nesta breve introdução. Por isso, exploraremos nos próximos vídeos somente algumas delas. Mais especificamente, no próximo vídeo, estarei investigando memento mori na religião egípcia antiga. Depois continuaremos na tradição socrática, estoica, e no sistema teosófico.